Ó, Danilo, iniciando novamente. Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aí iniciando aí nosso bate-papo com Danilo Leite, nosso egresso, né? Futuro egresso aí, futuro engenheiro. Oi, Ari. Oi, Malu. Vamos bater um papo sobre oliveiras. Vamos ver aí, ó. Vamos ver se eu consigo convidar agora o Danilo para participar aqui do bate-papo. Vamos ver aí. Tá, Danilo tá no celular agora. Beleza, Danilo. Ó, ó, a Arielle já disse que tá aparecendo para participar, então vai aparecer para ti também, Danilo. Vamos ver aí. Deixa eu ver se eu tô no lugar certo, né? Às vezes eu não tô, né? Devia estar. Oi, Simone. Marcos Vinícius. Danilo. Tá aí, Danilo. Vamos ver se eu consigo convidar aí. Agora. Dali, Danilo. Diretamente de Portugal para o Brasil aí. Vamos ver se o Danilo aceita. Danilo, aceita agora aí. Tô te convidando. Danilo, vamos. Olá, Opa! E aí, Danilo? Tamo vendo tudo as tuas bem? paredes, cara. Mira pra ti Ah, aí. ok. Tudo bem, Danilo? Obrigada. Ah, Tu vai ter que clicar no vídeo aí. Ui, ui, ó, uhum, ok. azeites. Coisa Vamos falar linda. sobre azeite. Que coisa linda. Mostra pra gente aí, Danilo. O que tu tem aí? Bom, primeiro, Danilo, muitíssimo obrigada pela tua gentileza, né? Danilo é nosso aluno aí, formando aqui da Engenharia Agrícola, nos finalmente. Danilo, ó, com a camiseta da Universidade Federal de Pelotas, agradeço aí a Camiseta, gentileza. camiseta do estágio, não, professora? A camiseta do estágio, é isso aí. Danilo tem muita experiência, já trabalhou muitos anos na iniciativa Ah, privada aí, né? E é orientado da professora Maria Laura Gomes da Luz, aí, estagiando em Portugal, uma experiência dele aí. Olha, eu acho que a tua mãe tá te dando os parabéns aí, ó. Maria Lúcia Leite, é a tua mãe, não é não? essa mesmo, essa mesmo. Ô, mãe, nós te adoramos, mãe. Aí, ó, filhão em Portugal, aí, ó. Conta pra gente, Danilo, aí o que tu tá vivendo, como é que tá sendo a tua experiência e como é essa questão das oliveiras né, e dos azeites aí em Portugal. Conta um pouco aí pra gente aí. Primeiro, né, Danilo, Bom, obrigada, porque eu sei que você trabalhou o dia inteiro, né? Feriado no Brasil, mas não em Portugal, mas né? eu que agradeço, professora, porque eu também não lembrei que hoje era feriado aí, né? E a professora, eu sei que a Gisele trabalha demais, ela é envolvida demais, a gente precisa mais professores assim. E agradecer, porque eu sei que é feriado, né? Aqui eu trabalhei até às 6 e pouco da noite, e aqui já são agora são 7 horas, né? 19 horas. São 3 horas a mais aí em relação ao Brasil. E então a gente está ainda terminando a questão da colheita. Bom, falando um pouquinho sobre o estágio, é uma oportunidade muito interessante, porque a gente acredita que o azeite no Brasil vai crescer muito ainda, e a gente sabe da importância que tem o azeite português na mesa do brasileiro, né? É sem dúvida de onde vem a maior quantidade de É a azeite nossa aí para o Brasil. tradição também, né, Danilo? É a nossa tradição, né? A Exatamente. gente aprendeu a comer bacalhau, a comer azeite, né? Pelos descendentes, né? Pelos nossos colonizadores. Então também tem um pouco da nossa história nisso, né? Então a gente faz muita questão aí de estar junto. O Danilo, a tua menina chama Malu
Porque E tem é alguém ela dizendo, mesma. oi pai, olha aí, ó, oi Malu, É, que legal. teu pai tá na internet, Malu, estamos aqui, né, ó, fazendo, Imagina a felicidade do pai, né? que fofa, oi Que bom. Malu, vamos bater um papo com seu pai aqui, ó. Ainda mais há 3 semanas e pouco fora de casa, então dá saudade de todo mundo. A gente Bom, está falando um tirando pouquinho sarro aqui aqui de ti porque nós estamos falando português brasileiro. Eu acho que tu tem saudade de português brasileiro, fora os teus filhos, fora a também. tua família, né? Alguma coisa eu já vou falar aqui misturando com português, porque é natural, né? Não é? Claro, claro, não Ora, é. pois. Ora, pois. E, mas eu estou então, falando um pouquinho aqui da experiência, eu estou numa propriedade de 90 hectares, os proprietários são um casal de suíços simpaticíssimos, eles têm aqui um conceito diferenciado, é um azeite artesanal e orgânico. As Como é que oliveiras chama a aqui propriedade e o azeite, Danilo? ok, eu estou na Herdade dos Alfanges. Herdade é como se fosse fazenda para nós aí, né? Aqui em Portugal, quando é um sítio, se chama quinta, e quando é uma fazenda, se chama herdade. Eu estou na Herdade dos Alfanges. E o azeite, a marca do azeite, eles têm duas marcas, na verdade. A principal marca é Berger da Baronia, porque nós estamos aqui entre a cidade, a vila, né? A vila de Vila Nova da Baronia e a vila, ou a cidade de Viana do Alentejo. Então isso fica na região do Alentejo, que é centro de Portugal, e é uma região tradicional na produção do azeite. O que se vê aqui é oliveira para tudo que é lado, a oliveira no sistema tradicional, né? Ou seja, no espaçamento aí de 8x8, 8x9, né? Mas esta propriedade em particular, ela tem uma característica de ter oliveiras milenares, né? Então tem oliveiras aqui produzindo com 1000 anos. Minha nossa. Então é de 500 a 1000 anos as oliveiras aqui. Mas também o proprietário aqui, que ele também precisou esse ano arrendar algumas áreas aqui ao redor, onde a gente trabalhou bastante também esse ano na colheita, com plantações já com esse espaçamento que eu comentei, né? Uhum. Com árvores mais novas, lógico. Mas o conceito que ele traz para o azeite é esse, que você está comprando um azeite de uma árvore milenar. Então, se paga mais por isso. Outro conceito da fazenda é que ele não produz azeite. Quem produz azeite são as árvores. Então, os proprietários aqui, eles são os guardiões dessas árvores milenares. Esse é o conceito. O mercado principal deles aqui é a Suíça e a Holanda e outros países que não produzem azeite. Na Europa, por enquanto só na Europa. Então, a produção, ela é uma produção pequena, digamos, para os moldes de uma agroindústria. Eles têm aqui uma produção de 2, 3 mil litros por ano. Estão crescendo, né, na verdade, porque isso é novo. Eles estão no 3º ano aqui. Mas tem uma capacidade aqui de armazenagem para 10 mil litros. Então eles vão chegar nesse patamar. Eles já também estão comprando azeitonas, esse ano comprando azeitonas de vizinhos, né, de outras propriedades, desde que essas azeitonas sejam manejadas no conceito de orgânico. Tá, tem um porque padrão eles têm deles. certificação. Exato, eles têm certificação orgânica, né? Então, para eles é mais interessante colher a azeitona numa propriedade que está praticamente abandonada, que não tem trato cultural, do que uma propriedade que usa, por exemplo, defensivos, o que eles não aceitam, né? Quando eu digo abandonada, porque esse ano é um ano de muito pouca azeitona no Portugal todo. Os especialistas dizem que é principalmente pela questão de excesso de chuvas na florada.
E também houve uma questão aí de altas temperaturas aqui, uma seca prolongada. Um detalhe, aqui sempre no verão fica 5 meses sem chover. Então a seca é normal para eles aqui, mas esse ano se estendeu um pouco mais e teve temperaturas altíssimas aqui no mês de julho, 40, 42 graus, o que para eles também já é um pouco demais, né? Por E outro isso lado, eles acham que é um pouco da mudança climática? O que eles comentam aí disso? Porque sendo sim, eles sim, sim, sim. orgânicos, né, eles devem atentar a essas coisas, né, Danilo? Exato, não, a Europa toda aqui, ela tem uma preocupação muito grande com as mudanças climáticas, né? E a visão que chega, aí entra um detalhe, a visão que chega do Brasil é que o Bolsonaro e nós, brasileiros, estamos destruindo o planeta, né? Destruindo a Amazônia mas é bem forte a preocupação deles com a mudança climática, eles têm uma relação aqui nas azeitonas, principalmente aqui esta herdade, né? Que com certeza tem a ver com mudança climática. A questão das chuvas, muita chuva na florada e depois essa alta temperatura com a seca prolongada. Ou seja, eu peguei aqui no dia 15 de outubro as primeiras chuvas do outono. No verão não choveu aqui. Então eles têm aqui uma condição especial de trabalho com o respeito com o azeite, né? Este proprietário se chama Andreas Berger, ele foi gerente, diretor, vice-presidente da Nestlé a nível mundial, morou em 18 países e é engenheiro agrônomo formado na Suíça. Então ele trabalhou 35 anos na indústria de alimentos, numa indústria padrão Nestlé, não? Então isso faz com que ele tenha uma preocupação muito grande com o alimento. A planta é o lagar, né? Ele E se chama exemplar. lagar mesmo? Eu me dei o luxo Sim, de chamar de lagar, mas não sabendo exatamente se era assim que era chamado aí. Eles chamam de lagar, né? é aqui, chamam de lagar. Aqui e na Espanha chamam de lagar também, né? Uhum. Então, na nossa aula lá, professora, quando nos deu a aula sobre azeites e óleos, o lagar já estava lá, né? E aqui É. eu vim Não, pois é, na aprender. verdade eu estou aproveitando aí a tua estada, né, aí para também ser uma forma de a gente fazer uma prática, né, com a turma aí remotamente, né, nesse mundo remoto, com a turma aí de Sim. engenharia de processamento agroindustrial 1, que é Que uma ótimo. disciplina da Ótimo. engenharia agrícola aqui do Centro de Engenharias da Universidade Federal Importantíssima, de por Pelotas. sinal. E é importantíssimo. A gente tem uma brincadeira, né, que engenharia de processamento agroindustrial 2, o professor Volmer Brode Pérez dizia que era a melhor disciplina da engenharia agrícola e a gente tinha uma briga com isso, né? Eu acho que realmente engenharia 2 é uma das mais importantes, mas a gente está fazendo a engenharia 1 ser famosinha, né, Danilo? E aí, famosinha Sim, é porque exatamente. ela está nas mídias, assim, que nem o Danilo lá em Portugal e a gente aqui tentando fazer uma aula experimental aqui. E aí, aproveitando, né, bom, essa experiência do Danilo, que né, tem que parabenizar o Danilo de sair, obviamente, né, o Danilo é um aluno diferenciado, o Danilo é um aluno de mais tempo aí, né, de mais experiência na vida e sabe o que é realmente importante e tal, né? Mas o Danilo, o Nevito tá brincando, uma eterna dúvida, qual é a melhor? Eu também acho, Danilo, qual que é a melhor? Ainda tenho É minha dúvida verdade. qual a melhor. Mas Eu não, agora que eu estou ministrando as né, Vitão, eu duas, não posso me manifestar porque eu não me formei ainda. Tu já está formado, eu não. Eu não, não não, posso me não. Não, manifestar. não, fica tranquilo que tu não tem mais disciplina comigo. Não, 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 não é uma imposição aí, né? Por favor. Mas a ideia é que a gente troque experiências mesmo, né? Porque o que acontece aqui, né? A engenharia agrícola, ela tem esse sentido de trazer a agroindústria para trazer valor agregado ao produtor, né? E a gente sabe que o Brasil, extremamente, e aí falando do sul do Brasil, onde o Danilo também é. Danilo, tu é pelotense mesmo ou tu é daqui da região? Porque o Neviton é Sou. de Não, sou Canguçu. pelotense.
Então... Eu sou pelotense, criado no Capão do Leão, professora, com muito então, orgulho. perfeito. Um monte de coraçõezinhos Mas eu apareceu. nasci antes de 1983, então o município de Capão do Leão não existia ainda. É verdade. Então, estamos na Grande Pelotas. Então essa região, né, ela, na verdade, tem uma grande influência da colonização portuguesa, né, colonização espanhola, e tem também experimentações já de grande tempo, né, mais de 60 anos com oliveiras, né, principalmente na FEPAGRO, e agora a gente tem experiências bem-sucedidas em Santana do Livramento, Encruzilhada, bom, a gente pode... Canguçu, né, tem um grande olival exato. aqui, né, então a gente pode dar... Essa região do extremo sul, né, Serra do Sudeste e Campanha, tem grandes experiências com olivais, né? Mas vamos falar aqui, né, que o Danilo falou de um espaçamento que não deu certo para nós. Esse espaçamento mediterrâneo, né, mais adensado, não deu certo aqui no Brasil, né? E a gente tem aí grandes estudiosos fazendo adensamentos diferenciados, né? Então, densidades de plantas diferenciadas entre plantas bem maiores do que a gente tem no Mediterrâneo, até porque a gente espera que venha a trabalhar com maquinário agrícola, né, Danilo? O que é uma coisa que não é verdade aí, né? Conta pra gente aí um pouquinho como é que é os tratos culturais, a colheita, né? Que eu acho que é Exato. interessante. Eu estive aqui em fevereiro e em fevereiro não tem, digamos, grandes tratos culturais, mas tem o controle biológico aqui das pragas, né? São duas pragas que atacam a azeitona. A traça da azeitona e a mosca da fruta. A traça é um problema ali para março, abril, e a mosca da fruta no verão, aqui em julho, agosto, né? Mas o controle biológico começa lá em fevereiro, então eu pude ver um pouco desse trato cultural. O trato cultural principal depois da colheita, é a poda, né? A poda de manutenção, e aqui a gente também faz, então a parcela que já foi colhida, ou a árvore que já foi colhida, ela na sequência já é podada. Vem uma outra equipe no outro dia ou na outra semana e faz a poda. Um detalhe importante aqui, por como tem pouca azeitona, digamos, menos do que o normal nas árvores, está demorando um pouco mais para colher, mas eles têm aqui duas máquinas para colher, máquinas italianas de colheita, e que trabalha com duas pessoas, e tem um garfo elétrico preso na bateria da máquina. A gente chama de abre uma rede embaixo. aqui, eu não sei como é que chama aí. Isso mesmo. Aqui eles chamam de garfo, né? Mas esse equipamento é um equipamento italiano e eles têm aqui as únicas duas máquinas que em Portugal. A empresa essa aqui da Itália vendeu para eles aqui e eles foram buscar na Itália. Isso é um detalhe importante, porque aqui, como a comunidade europeia, eles compram máquinas sem ter problema algum de imposto, enfim, né? E com subsídio. A máquina custou 11 mil euros, mas na verdade vai sair para eles aqui 5 mil euros. Que maravilha. Isso daria aí para nós em torno de 30 mil reais, que é uma máquina fantástica que com duas pessoas produzem aí, colhem 1,5 tonelada por dia, mais ou menos. Um detalhe, a planta aqui, ele tem uma planta, um lagar, para 250 quilos hora de processamento. Está se trabalhando 8 horas, 8, 10. Teve um dia que deu problema, a gente trabalhou 12 horas de processamento, mais 2 horas de limpeza, deu 14 horas de trabalho. Isso dá em torno, na média, está dando 9 quilos para cada litro de azeite. 9 quilos de azeitona para cada litro. Só que isso varia com a variedade. Aqui eles têm um blend, né, uma mistura, porque são 3 variedades aqui em Portugal, as 3 principais, que é a galega, que é a mais antiga, que é a rainha do azeite, né, que produz um pouco mais. Eles têm aqui uma outra que é a Bical,
que é uma Tá. azeitona grande. A galega é pequenininha, a bical é Uhum. grande, produz um pouco menos de azeite. A E tem uma que piqual, produz... a piqual é mais picante também, né? A galega, Isso, é ela é mais picante. mais, ela é mais neutra, vamos dizer Mais assim, né? frutada, que eles Mais chamam, né? Mais frutada, isso frutada. mesmo, mais frutada. Isso mesmo. E E tem o uma piqual tem essa. mais... E qual é a Isso. E outra? tem uma E qual que é a outra... A outra é polinizadora também? a cobrançosa, né? A cobrançosa Hum, é a, digamos, a azeitona mais nova aqui, que os portugueses aqui, ó, conversando com os vizinhos, o seu Manuel, tem uns quantos Manuéis aqui, mas o seu Manuel aqui, que é um vizinho, conversando com ele, ele me disse que ele plantou em torno de 300 árvores, todas cobrançosas porque produzem mais. tá, mas Mas, me diz uma coisa, a galega, ela é uma quase uma autóctona, né? O que a gente faria uma autóctona é uma variedade que só tem em Portugal, que é portuguesa, que foi melhorada naturalmente aí, né? Essa combrançosa, isso. ela também tem essa característica? Ela também, mas ela também é conhecida aqui em Portugal, mas ela tem uma produção, uma produtividade melhor por árvore, né? Um detalhe importante que me chama a atenção, às vezes na mesma árvore tem a bical e tem a galega, por exemplo. Árvores com 300 anos, 200 anos. Então, no passado, alguém fez a enxertia, a árvore dá uma parte dela com uma variedade e outra parte com outra variedade. É fantástico. Então, a questão da polinização aqui, eles não têm problema com polinização, ou pelo menos não como nós, no Brasil, lá que precisamos ter a arbequina com arbosana, para Uhum. fazer essa polinização cruzada, aqui eles nem falam disso. Não se Porque, preocupa. às vezes, nem se preocupa, porque às vezes na própria árvore tem as duas variedades, né, duas variedades. Que interessante. E tem uma outra questão, é que deste desenvolvimento das árvores, eles chamam aqui também da azeitona brava, que é Hum. uma azeitona bem pequenininha, que para eles é praga aqui, né? Que daqui a pouco desses cruzamentos que foram feitos, na árvore sai um galho que dá essa azeitona pequenininha que quase não tem azeite, que não serve para nada, Só suga a embora energia ajude da na planta. polinização. Isso, que é depois na poda, claro, ela tem uma folha e outra coisa incrível, essa essa azeitona brava, a folha é um verde um pouco mais vivo, né? Então o pessoal que conhece de longe o galho que é de azeitona brava, eles têm uma experiência muito grande aqui, né? Não é para menos, né? Então, mas essa diferença aí de, digamos, de azeitonas, eu trabalhei bastante no lagar, no processamento, porque o chefe aqui, ele sabe que tenho uma preocupação aí de dar o mais informação possível, só que o lagar, ele funciona, ele está rodando dia sim, dia não, inclusive sábado e domingo. No domingo anterior rodamos o lagar. Porque então a azeitona que é colhida daqui a pouco num dia vai ser processada junto com a azeitona que é colhida no outro dia, né? E eu perguntei, tá, mas e a questão da acidez, né? Logo que cheguei aqui, a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Porque no Brasil diz que tem que colher e processar na hora, ou de preferência no mesmo dia, né? Ou 2, 3 horas, quanto antes melhor. E disse assim, não, vou te mostrar nossos laudos. E ele me mostrou aqui a acidez, e aí depois eu acompanhei, inclusive, as análises. A acidez aqui está em 0,1%. Nossa, Só que baixíssimo. baixíssimo, 0,1, 0,11, 0,12. Só que o equipamento que mede a acidez, ele começa em 0,1, ou seja, ele não consegue ler abaixo do 0,1. Então, o que ele me disse, né? Que o que mais importa, na verdade, é o cuidado com o azeite. É Então, ele tem um verdade. cuidado muito grande no processamento aqui com a limpeza. Todas as máquinas de processamento aqui, todo o lagar, digamos, máquinas italianas. E ele tem um cuidado com a limpeza, com a pré-limpeza, com a lavagem.
Danilo, com a a questão toda é quantidade de que água. o Ministério da Agricultura, ou aqui, né, quem se preocupa com esse tipo no Brasil, como é que a gente vai controlar a qualidade, né, dessa azeitona para ser esmagada aqui ou desse azeite que vem, né? Então, um dos Sim. patamares, né, da gente é a rancificação, e aí então o pH seria algo extremamente importante. Mas realmente, né, isso é muito precário, né? Não quer dizer, né, que um azeite mais ácido seja rancificado ou não, né? A gente tem que cuidar realmente, né, do processo, mas eu É, entendo, né, que o Ministério da Agricultura, na hora que fez esse padrão, né, foi a única forma que ele encontrou para garantir que a gente não consumisse algo que fosse inadequado para a gente, né? Então, como a gente não tinha produção aqui, né? Até porque o nosso esse padrão, né, é antes da produção em escala aqui no Brasil. A gente está falando em produção em escala aqui nos últimos anos. Antes a importação era a chave, né? Então a gente também tem que entender o órgão regulamentador nesse princípio, né? Mas eu acho que é bastante interessante porque a gente está falando e tem esse preconceito, né? Agora, antes a gente o o azeite português era a nossa segurança de qualidade no Brasil, né? E depois a gente sim. começou a julgar, né, qualquer azeite de oliva, né, de qualquer forma, né? E na verdade o que a gente está vivendo é um novo momento, né, com monovarietal no Brasil, né? Então a gente vê os brasileiros têm optado, na verdade isso tem acontecido nos vinhos, tem acontecido em várias culturas, né, por monovarietal. E a gente sabe que na Europa o monovarietal não existe, isso é coisa do novo mundo, né? E aí, então, a gente Exato. tem os blends, né? E isso, ser blend não quer dizer que não tenha qualidade, quer dizer que não tenha produção suficiente, ou seria muito caro produzir, por exemplo, um azeite de cobrançosa, só cobrançosa, né? Exato. Então, Eu até perguntei para ele, né, aí dando pitaco já da engenharia agrícola, por que que ele não faria uma separação, né? Porque são tamanhos diferentes, são nitidamente três tamanhos eles de processam variedades. em tempos diferentes também, eles fazem o blend a posteriori, né, Danilo, ou não? Não, 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 não. Na verdade, ele colhe, como tem essa questão das azeitonas estarem misturadas, ela vem misturada da colheita, né? Tá, Ele poderia separar, isso eu perguntei, tá, mas por que que você não separa? A gente pode fazer uma máquina, um equipamento e a gente vamos separar, né? claro. E eles, não, não, na verdade eu não teria cliente, o meu cliente não está preocupado com o sabor da Bical ou da Galega, ele está preocupado com o azeite ser orgânico, ser de Portugal, um azeite da região do Alentejo, enfim, então essa é a característica. Se eu Terroir, separar, eu eu quero vou. daquele lugar, eu quero aquela experiência e não necessariamente sabor Perfeito, propriamente perfeito. dito. Tá, Exatamente. é diferente O mesmo. sabor é dele, exatamente, é o sabor aqui, considerado aqui do terroir aqui mesmo, do Alentejo, né? Isso, então, isso foi um dos primeiros pitacos que eu dei, já deixei furo, né? Então, Não, mas o tudo bem, estagiário tem que aprender, né? a gente tá no novo mundo, mas me diz uma coisa, e tem sommelier ou degustador de azeite aí? Como é que é esse mundo aí? Não, não, eles fizeram aqui um curso, né, quando começaram com azeite, e eles têm aqui uns copinhos especiais para fazer a Os degustação, copinhos né? azuis, E assim? os deles não são azuis, mas são opacos, Uhum. mas são pequenos. Aí tem aquela questão, esquenta o copinho na mão, coloca o azeite. O azeite ele sai na máquina aí em torno de 35, 40 graus. E então ele já sai morno, né? E aí tem a questão do cheiro, degusta, ele queima na garganta. Uhum. Então eles conseguem ver um monte de coisa que eu ainda não vi, né? Mas eu estou me esforçando bastante. Então é fruta, é passas, enfim, né? Mas Não, mas realmente eles têm uma preparação muito grande aqui, algo muito bacana de se ver.
o respeito que se tem, né? Não, Um detalhe... mas assim, não fica preocupado não, porque assim, né, como nós do Novo Mundo, a gente não experimentou nada, né, a gente comeu, a gente tem poucas experiências, a gente tem, até mesmo do Brasil, né, eu nunca comi, por exemplo, jaca, né, eu nunca comi frutas tropicais mesmo, né, até mesmo as temperadas a gente come poucas, né? Porque a gente está num subtemperado. Então, na verdade, esse tipo de habilidade sensorial, né, Danilo, também tem um pouco da experiência da tradição familiar e tal, né? Então, tu tem que viver e conviver com certeza na hora que tu voltar. Tu vai ser alguém que experimentou muito mais azeites de olivas do que qualquer pessoa aqui de Pelotas, né? Principalmente portugueses, né? Azeites Sim. portugueses, né? Isso é E experiência, detalhes, isso não eles... se dá na escola, né? Vamos dizer assim, né? Claro, claro. Eles compram aqui azeites de outras herdades, né, para fazer comparação, análise. Enfim, como eu disse, o Andréas, proprietário, tem muita experiência aí na indústria de alimentos, então ele realmente é um cara muito inteligente também. Ele sabe, manja disso. Um detalhe, o grande objetivo aqui é vender azeite acima de 15 euros a garrafa. Oh, Jesus, E amém. algumas... Mas o vamos euro a falar 7 cinco, reais... eu ia falar com R$ 7 agora, né? Isso, Amém. são R$ 210 o litro. Então, se eu acho caro o azeite, quando vou no... Não acho mais pelo trabalho que dá, agora eu vou achar azeite super barato. Mas ele vende aqui num outro patamar. Então, se não for assim, não tem como sustentar aqui o negócio, Manter a né? qualidade e a experiência que ele quer trazer também, né? Exato. E aí tem um outro detalhe também, né? A propriedade aqui, e aí entra muito o que a gente, eu acho que está caminhando já bem no Brasil. Essa propriedade é um hotel fazenda. Eu estou aqui, neste momento, nesse período de colheita, ele não tem hóspedes pago, turistas, né? Não porque não tenha turista, claro que agora com a pandemia isso foi prejudicado, mas é que ele não teria tempo de dar atenção, o casal aqui, né, principalmente de dar atenção aos turistas, porque estão muito envolvidos com a colheita e processamento. Mas é uma fonte de renda muito importante na propriedade, e são 3 casas, a casa principal, que é a deles, mas também tem quarto para hóspede, e outras 2 casas, uma farmhouse, que é a casa que fica do lado do galpão, aqui eles chamam de casão, o galpão, e um antigo celeiro que eles chamam de barn, que é um barn, um celeiro estilo americano, digamos assim, todo arredondado, que é lindíssimo, é onde eu estou hospedado, digamos. E também, para esse conceito diferenciado, ele prefere ter voluntários para a colheita do que, digamos, pagar. Talvez até saia mais caro ter voluntários, porque eu estou aqui, agora tem um pouco menos, mas nós estávamos entre 12 hóspedes voluntários para a colheita. Então, da França, da Escócia, da Holanda, Mas se ele enfim, pagasse, da por Alemanha. exemplo, um empregado aí, também não seriam portugueses, né? Seriam... Não, ele tem empregados portugueses, são 3 empregados portugueses que trabalham na colheita, tem depois aqui na casa 2 empregadas, uma empregada e uma outra que trabalha na área de marketing, mas é muito caro aqui, em torno de 80 euros o dia, né, para um trabalhador, né? É 8 euros a hora, então... se trabalhou 10 horas no dia, são 80 euros, né? Então é bastante caro aqui para eles contratar um trabalhador. Mas ele tem que ter, porque senão ele não ganha subsídios. Por exemplo, o Tá. subsídio para comprar a máquina de tu estar investindo, tu tem um lagar e tu também tem a questão de funcionários, né, portugueses. Então tu ganha um incentivo do governo para isso.
A gente vê isso na Itália também. A Itália tem muita gente, então, na questão do vinho, por exemplo, né, tem muitos estagiários e muita gente de fora tendo essa experiência de enologia na Itália, né? Mas o governo italiano, eu Exato, acho que deve ser algo da comunidade europeia, né? Pode exato. Porque transitar é caro. europeus ou que seja quem for, desde que tu nacionalize uma parte, né? A gente também Sim, sim. Esses 12, fala e tal, né? é, esses 12 voluntários, 4 são homens, 8 são... E tem uma senhora de 70 Muito anos e tem a mais interessante. nova, tem 17. Tem 17, vai fazer 18 agora, dia 4 de novembro. Então eles Bem plural. aproveitam. Exato. Claro que esses voluntários não precisam trabalhar 8, 10 horas por dia. Quem trabalha 8 horas ou 10 horas por dia é o estagiário, né? E os funcionários. Agora, os voluntários trabalham menos, mas trabalham bastante. E todo mundo trabalha muito aqui, né? Esse é um outro conceito muito interessante. Aqui, os horários, o respeito ao horário, o respeito ao trabalho, todo o trabalho é digno. É outro aprendizado muito grande aqui para nós, né? Bom, e falando um pouquinho do processamento, nós temos aqui, ele tem uma regra de ouro aqui para o azeite. Primeiro que o azeite tem 5 inimigos. E ele diz, olha, você tem que decorar, Danilo, os 5 inimigos do azeite, né? Então, a luz, a gente já sabe, né? O oxigênio, nós temos a água, o calor e as contaminações, né? Ou, digamos, até os resíduos também, né? Então, esses são os 5 inimigos do azeite. Então, por exemplo, na questão do oxigênio, depois que o tanque está cheio, ou seja, vai completando o tanque com a produção, depois esse tanque é filtrado, passa por um outro tanque, faz uma filtragem através de uma bomba e filtro, e aí se elimina nesse filtro o restante de água que ficou ainda, né? Porque nesse primeiro tanque ficou decantando, né? Fica aí 5 dias, 7 dias, então decanta, né? Baixa aí as impurezas e baixa também a água. Depois esse azeite, então, é retirado para um outro tanque, filtrado, e depois esse tanque ele recebe gás argônio para eliminar aí, modifica a atmosfera que sobra, né? E Uhum. veda o tanque, ou seja, não tem água, não tem impureza, não tem luz. A sala onde está o azeite, ela é controlada, ela está em 19 graus, tem ar-condicionado automático, não tem janelas, então todo um preparo aí para que esse azeite dure anos dentro dos tanques de inox, né? Tudo muito bem preparado, bem preparado. Então, esse cuidado aí com a água, com a luz, com a impureza, né, com o calor, ele é muito importante aí para manter esse nível aí de acidez e de peróxido também, mas que principalmente a qualidade aí que vai chegar ao cliente final. Eu queria até aproveitar, eu trouxe aqui umas amostras, né? Mostra pra gente aí, Danilo. Tá, ok, vou mostrar aqui. Eu falei para eles que eu ia participar de uma live, eles ficaram muito contentes e me separaram aqui, eu pedi para mostrar essas embalagens, né? Bom, este aqui é o azeite engarrafado só para... Essa vai ser uma embalagem lançada no próximo ano, não tá ainda comercializada, né? Que vai ser o azeite verde. Ou seja, quando ele sai lá no lagar, ele é verde, muito verde, um verde muito bonito. Então, ele é verde. É Depois... o sem refinar, o sem filtro, né, Danilo? Não, É não, sem não, ele filtragem. está filtrado. Ele está Tá filtrado. filtrado, está pronto. Mas Tá. ele vai, digamos, ficar depois, aqui, o azeite deles, né? Desse blend, dessas variedades, É o vai fresco, então. ficar...
Esse é o fresco, Hum, exatamente, Tá, exatamente. E eles vão vender, isso aqui é quase que uma embalagem tipo Chanel, ó, tá. É né? verdade, é. É um parfum, um parfum. Essa embalagem vai ser vendida numa caixinha de madeira como um azeite verde. Esse é o Tá. termo, né? Green Olive Oil. Uhum. E esse aqui, depois, eles vendem também este vidrão aqui, que parece um perfume, né? Também, Uma dose mas de daí já o uísque, dourado. uma garrafinha de uísque que carregava na. Isso, isso exatamente. E aqui já é o que eles chamam de linha GIF, né? O presentes. Eles têm aqui uma linha de presente, aí isso aqui é fantástico. Aqui tem ouro 24 quilates, 23 quilates parece que é. Minha São nossa, cristais de ouro. Eu vou virar aqui ver se vai dar para perceber. tem uns brilhinhos, É, mas nunca vi ouro no azeite, então. exatamente. Então esse aqui, ó, é ouro, ouro mesmo, né? Ouro em pó. Dentro do azeite, ou seja, é para um presente, né? Então, isso aqui, o valor é bem mais alto, bem mais acessível. E aqui, digamos, a marca deles, as garrafas, né? A Uhum. garrafa de 250 e a garrafa de meio litro, que é E como eles comercializam aí o azeite Berger da Baronia. da baronia, Berger da baronia. E isso, então, nós estamos falando aí para venda em atacado de quantos euros, Danilo? De novo, que tu já disse isso anteriormente. É 30 euros o litro. Se a gente pensar Estas, aqui, né? Vamos pensar que na nossa região, aqui a gente vê, né, a R$ 50 o litro, né? Não é caro, realmente não é pelo trabalho, pelo envolvimento, né? Pela qualidade também, né? Porque do qual eu estou falando aqui tem uma qualidade envolvida, não é qualquer azeite aqui na nossa região. R$ 50 o litro, que a gente acha muito caro, não é para qualquer um isso, né, Danilo? Mas sim. é um valor que, assim, ainda é barato comparado aí com o mesmo tamanho, né? Estamos falando assim, aqui o pessoal está trabalhando com 300 hectares para ter esse valor, né? 150, aí nós estamos falando em 90 hectares, né, Danilo? Não, 90 hectares que, na verdade, possuem 1.600 árvores nesses Tá. 90 hectares, né? Isso, para nós, aí, o espaçamento hoje que estão usando, são 280 árvores por hectare. Então, em 5, 6 hectares, nós temos aí no Brasil a quantidade de árvores que eles têm em 90 hectares aqui. Claro que esse ano ele tem mais 20 hectares arrendados, mais 6, mais 2, digamos, num adensamento um pouquinho maior. Mas como eu disse, o grande interesse deles aqui é vender a história, é vender todo o cuidado com o azeite, né? Então, a grande produção, eu inclusive fiz essa pergunta, mas por que você não compra mais azeitonas, né? Eu digo, não, não, eu tenho que, na verdade, ter o azeite que eu tenho vendido. Eu tenho aí 2, 3 mil litros para trabalhar para o próximo ano. Então eu não preciso produzir mais azeite. Eu preciso vender mais azeite. Sim, é. Ah, E ele quer então vender nesse patamar e nesse padrão para esse consumidor que valoriza isso, né? exato, Orgânico, com uma exato, história. exato. Esse azeite aqui, por exemplo, que eu falei esse azeite aqui, ele tem uma marca, né? É assinado por Omo. Omo é um chefe holandês que Uhum. tem uma rede de restaurantes, né? Que assina uma marca de azeite deles aqui, que é um azeite vendido para alta gastronomia, grandes restaurantes e tal. Então, outro nível. Mas eu tive visitando aqui outras propriedades e também fui numa propriedade aqui passei por uma propriedade que é Azeites da Serra,
onde está já um modelo de super intensivo, né? Onde as oliveiras não viram árvores, elas são arbustos e a colheita é toda mecanizada. Então a produtividade por hectare aí vai a 25, 30 toneladas por hectare, e enquanto que a produtividade aí média desse sistema tradicional aqui é 5 mil quilos por hectare, né? Podendo chegar em alguns casos a 10 mil quilos por hectare. Então, esse sistema superintensivo é 2, 3 vezes mais do que o sistema tradicional. E depois de 10, 12 anos, as árvores são cortadas e replantadas. Então, não tem essa de azeitonas milenares, não vai ter Como tem nesse ali, né? sistema de super... Esse é um modelo já super, digamos, desenvolvido na Espanha. A Espanha tem milhares e milhares de hectares na Espanha, e aqui mesmo, aqui perto, num município perto aqui, que é Ferreira do Alentejo, a Sovena, que é uma empresa que tem azeites no Brasil, vende no Brasil, inclusive o azeite aí do estoque, que tem uma marca do estoque, né? O azeite é produzido pela Sovena, tem matriz em Sevilha, mas aqui é uma das que mais produz azeite em Portugal, tem 10 mil hectares aqui em Ferreira do Alentejo, que é aqui bem próximo. Mas assim, né, vamos dizer, né, Danilo, obviamente que isso não é para o dia a dia, isso é um momento especial, e outra coisa, a gente tem que ter paladar para provar, né? Eu acho que é um presente mesmo, né? Não sei para ti, né, mas para mim, quando era pequena, os meus avós, a gente tomava café de cevada, né? A gente tomava café de cevada. Então, quando chegava café de um cafeeiro, né? Minha avó tinha um pé de cafeeiro atrás e ela só fazia café daquele cafeeiro quando era alguém especial, né? Senão a gente tomava o café, a cevada torrada como café, né? Então, acho que também tem isso, né? Eu acho que experimentaram um azeite de uma oliveira milenar, né, que tem muito mais anos do que nós mesmos, que tem uma história toda de país e de mundo, né, que a gente nem mesmo vai consumir, é para quem pode pagar, né? Então, como a própria empresa é de alguém que viveu isso e quer experimentar, então quem é do primeiro mundo pode essas experiências, né, Danilo? Se permite. Outra coisa que é muito legal é que mantém os produtores portugueses tradicionais, né? Porque, querendo ou não, eu sei que eles são suíços, eu acho que eles devem ter comprado de alguém aí, mas quando ele compra as oliveiras de outro lugar, ou se ele arrenda de outro lugar, ele está mantendo uma família portuguesa também, né? Mantendo aquela família no campo ou na tradição da agricultura, né? Um detalhe importante aqui, mesmo os vizinhos aqui, eu trabalhei numa área de 6 hectares que é arrendada aqui do lado, onde tem árvores novas, com 20 anos, né? 20, 30 anos. E no meio destas tem árvores milenares também, né? Ou seja, ficou algumas, porque elas são espalhadas, assim, como a natureza deixou que elas sobrevivessem, né? Então, eles mantêm essas árvores mais antigas e junto com as novas também. E digamos, o português, que é o proprietário dessa área, por exemplo, ele dizendo que ele não colheria as azeitonas esse ano, porque no sistema tradicional, que eles usam um pano no chão ou com uma vara mesmo, vara de bambu, Batendo né? Eles precisam que a árvore esteja carregada, senão eles nem colhem. Então a gente colheu aqui, o detalhe, o quilo da azeitona aqui, quando eles entregam nas cooperativas, porque todas as propriedades aqui produzem alguma coisa e a oliveira, né, a azeitona. E essa azeitona eles colhem então nessa época para ter uma renda a mais e entregam numa cooperativa num município próximo aqui. Então essa cooperativa paga em torno de 30 cents o quilo.
E digamos aqui, o proprietário, ele pagou um pouco menos, mas ele colhe, né? Ou seja, com os voluntários e o estagiário, né? E as máquinas italianas, a gente então foi colher essas azeitonas nos vizinhos que quiseram vender para eles aqui. E que estavam dentro daqueles parâmetros que eu comentei, de qualidade e biológico, né, como eles chamam aqui. Então, isso foi um benefício aqui para essa região, que não tem um lagar. O lagar é uma cooperativa e que sofre com preços das grandes marcas e dos grandes produtores que, digamos, controlam o mercado. Então, essa cooperativa, ela faz um azeite, digamos, tradicional aqui do português, que tem baixo valor, que não é vendido muitas vezes no exterior, é vendido. Então, digamos, o português mesmo que está produzindo o seu azeite, ele tem uma baixa rentabilidade, muito baixa. Para eles aqui, às vezes quase não vale a pena colher, nesses casos que eu falei, né? Colhendo pouco, entregando batendo na árvore com a vara, no pano no chão e entregando na cooperativa 30 centavos. Bom, isso não muda muito de país para país, né, Danilo? Se a gente não tem escala, se a gente, mesmo uma cooperativa, você vê como apanha, né? Na verdade, cada vez mais a gente tem que se associar e tem que agregar valor, né? Então, veja, quando a gente fala aqui, né? A gente tem que agregar valor na carne do pampa, né? Pasto nativo, gado aberto, exato, né? A gente tem que dar valor. Então, a ovelha, né? Então, eu fico muito triste, por exemplo, com o cordeiro erval, né? A ovelha erval prêmio, né? Porque era uma coisa que trazia valor agregado à nossa região, né? E a gente tem que aprender também com os europeus nisso, né? O que dá certo e o que não dá certo, né? A gente consome muito azeite português, mas a gente não sabe se o produtor português, né, é valorizado o quanto a gente valoriza, né, o azeite dele, né? Então, é uma coisa que a gente também tem que se preocupar com e nós, como engenheiros agrícolas, né, um dos papéis nossos é agregar valor, né? Não importa onde a gente esteja, né? Ou em Portugal ou no Brasil, né? Até porque, né, engenheiro agrícola tem em todo mundo, mas a gente tem que agregar valor àquele produtor para que ele continue e se mantenha, né, na propriedade produzindo, né? E a gente valorizar, né? Provavelmente, né, Danilo? E esse cara, né? O dono aí, né? Os Bergman, eles não dão. Eles são gente que entende do mercado, né? Eles não foram aí, né? Saíram da Suíça para ir aí por causa do Alentejo, deve ser lindíssimo. Eu sei que tem poucas fotos aí nas suas mídias sociais, mas deve ser lindíssimo o Alentejo, né? Não é pela beleza do Alentejo, sim também para eles se manterem, né, nessa. Eles devem estar aposentados agora e eles querem ter uma rentabilidade e uma qualidade de vida também. E essa qualidade de vida eles colocam no produto deles, né? No produto exato. aí, né? Que é o Bergman da Baronia. O Bergman da Baronia. O que me chama a atenção é que eles trabalham muito mesmo, os proprietários trabalham muito. E não muda muito do que a gente conhece aí das histórias, né, professora? Porque eu perguntei para ele, tá, mas por que você se aposentou e resolveu comprar uma fazenda? Eu digo, não, eu sou filho de agricultor, mas o meu pai, ele tinha uma pequena, mas pequena mesmo, né, propriedade, e não tinha terra, pelo que eu entendi, tipo 1 hectare, né? Então ele trabalhava para outros fazendeiros na Suíça. E eu me criei também trabalhando para outros fazendeiros, até que eu fui fazer a faculdade, e depois entrei para a Nestlé. Antes mesmo de se formar, ele já estava trabalhando na Nestlé. Então ele disse que ele sempre teve o sonho de se aposentar e comprar uma fazenda. Então, quanta gente no Brasil
Não muda. Só que ele trabalha muito, mas é uma opção. Ele trabalha demais. Ele dorme pouco, acorda cedo, trabalha na enxada, pega no machado, na motosserra, em tudo o que precisar. Ele trabalha realmente muito. Mas um detalhe importante, eles têm ferramenta para tudo. Aqui na Europa a ferramenta é barato, o equipamento é barato, é comparativo, né, ao nosso, digamos, valor aí. Então eles têm muita ferramenta mesmo. E ferramenta para tudo. Então tem máquina para cortar grama e tem máquina para limpar ali no meio da grama, né? É um exemplo importante. Tu me mandou um Então, vídeo aí dessa derriçadora, né? Primeiro ele vem com uma tobatinha, parece uma tobatinha, um motor, aí, né? isso. Dois tempos, encosta, Exato. abre aquela, como se Abre um fosse leque, né? Abre uma um leque lona, um embaixo da leque. árvore e abraça a árvore e faz uma rede ao redor da árvore. Aquele equipamento, são 4 motores hidráulicos com, né, são bombas motores hidráulicos, né? E tem um sistema, tem um motor a gasolina de 14 CV que toca esses 4 motor hidráulico, então as 4 rodas são independentes, é tracionado, né? É um 4x4 e passa por cima de pedra, sobe, desce, porque tem algumas coxilhas aqui um pouco Deve fortes. ser assim declivoso, né? Em alguns locais, sim. E é impressionante a força que tem e a qualidade que tem, né? Então, isso é uma coisa impressionante. Tudo aqui é bem feito. E aí eu perguntei, pô, mas como é bem feito isso, né? Não, mas se não for bem feito, não vende. Ah, no Brasil vende. Mas ele morou É, no Brasil, ele conhece bem o Brasil e foi presidente da Nestlé 5 anos no Brasil, então ele sabe, né, tem saudade do Brasil e tudo, né? conhece a nossa realidade. Ele até pensou em comprar uma fazenda de café, mas aí ficava muito longe dos parentes aqui e resolveu comprar em Portugal. Portugal tinha uma lei de incentivo a investimentos, né, de estrangeiros, principalmente estrangeiros europeus, mas para qualquer... Tem muito brasileiro que comprou propriedade aqui, Tem. muito estrangeiro comprando propriedades, quintas principalmente, né? Porque se tu tem um valor acima de 300 mil euros, se não me engano, ou 500 mil euros, tu consegue comprar e ter a cidadania, digamos, portuguesa, todos os direitos de portugueses aqui, né? Então foi por isso que ele comprou aqui em Portugal, ele e outros tantos que a gente conversou aqui. Assim, Danilo, eu me lembro, né, que teve um colega nosso, ele era mais velho que na engenharia agrícola, trabalhou na Steel aqui, e ele fez essa adaptação da derriçadeira não para as oliveiras, mas veio das oliveiras para o café no Brasil, né? Só que o café tem essa questão do ano, né? Então, o ramo do ano, o ramo do não ano, né? Então, tinha que ser algo bem... Tu não podia judiar, vamos dizer assim, né? Nas oliveiras, a tradição, pelo menos que eu saiba, e aí eu estou te perguntando isso, a gente tinha que judiar das oliveiras para o próximo ano ela dar frutos, né? Senão ela se tornava lenhosa, né? E se tornava árvore, né? E aqui no Exato. café o pessoal não queria, né? Esse mesmo impacto, né? Então a derriçadeira, então tinha esses dedos móveis, né? Que derriçava então o café, e ele estava fazendo essa adaptação e fez uma adaptação bem legal, né? A gente sabe que a Steel também é europeia, né? Veio dessa tradição da Europa, mas está aqui no Vale dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, fez e ela vendeu bastante costal, né? Então tinha aquela... amarrava costalmente, né? Então tinha um motor como se Sim, fosse uma roçadeira costal, que aqui Steel é muito exato. famosa. Isso a gente não está fazendo propaganda, estamos dando exemplos aqui para os nossos alunos aqui, né? É mais fácil quando a gente diz isso, né? E aí a derriçadeira, então, ele fez essa adaptação também para as oliveiras, porque a gente vê que em Minas está tendo oliveiras, né?
Exatamente. Onde a gente está vendo uva e videiras, né, para uvas finas, a gente está vendo também oliveiras. Então, Minas, a gente tem alguma esperança, por exemplo, né, do Espírito Santo. Então, depende da altitude aí, né? E, Da altitude. obviamente, que o Rio Grande do Sul agora acertou, né? A gente já tinha plantio de oliveiras na década de 60, mas num espaçamento que não era tanto adequado, não era competitivo com azeite importado, e agora a gente está vendo que, né, está sendo interessante para o produtor, obviamente, como disse o Danilo aí, né, com um hotel fazenda, com turismo rural, com tudo que vem, né, o terroir. Todo esse pacote que nós temos que levar para o sul aí. É exatamente isso. Nós não podemos pensar em produzir azeite, acho que não é viável a 10, 15 reais aí, como às vezes tu encontra no mercado, né? Que tu não sabe se realmente é um azeite de oliva De extra virgem. verdade, De verdade, né? Esse conceito, nós temos condições, e eu acho que já tem algumas empresas fazendo isso. Eu visitei uma empresa ali em Caçapava que tem já um conceito de turismo, que está se preparando para isso, né? E nós precisamos, eu acho que isso serve para outras culturas. O nosso pêssego aí, nós temos que aproveitar, né? Nós produzimos quase 100% do pêssego em lata no país, e nós não temos aí fazendas preparadas para turismo em função do pêssego. É uma pena, né? É verdade, Então, verdade. E acredito que as pessoas gostariam de fazer essa coisa. Nos Estados Unidos, por exemplo, o blueberry ou mesmo a avelã, né? Ela é colhida pelo turista, né? O turista passa ali, colhe e deixa X reais para o produtor pela colheita dele, né? sim. E a gente não tem essa tradição, né, do momento da colheita. A gente sabe que o Vale dos Vinhedos está tendo isso, né? O momento da colheita, até o momento também, É uma coisa que já veio da Itália, né? A vindima. Então, a vindima na Itália hoje realizada também nos nossos vinhedos aí na Serra, e atrai muitos turistas, e é um programa de família. E aqui, nesta herdade, eles também querem fazer isso. Agora, por enquanto, eles não têm ainda condições de se organizar para ter um time cuidando de produção e outro time cuidando de turista. Mas eles querem chegar a ter nesse ponto, né? Tem que ter um eles volume e uma rentabilidade suficiente para fazer tudo isso, né? Digamos, o proprietário aqui, o Andréas, só ele, digamos, domina o lagar, né, no caso. Então, eu, por exemplo, fui o único dentro dessa equipe de 12 pessoas aqui que estamos trabalhando, o único que trabalhei junto com ele no lagar. Porque eu já vim para fazer esse estágio, para aprender no lagar, então já estava acertado isso. Então, um dia eu trabalho na colheita, no outro dia na produção do azeite. E ele me diz, mas por que só você trabalha aqui, né? E eles, não, é que o azeite é mais ou menos como o queijo. Tu precisa ter uma maestria. E realmente, acompanhando, tu vê que muda um pouco a quantidade de uma variedade para outra. Eles fazem uma análise quando chega, né, digamos, as caixas da lavoura, e uma experiência deles já sabe, esse lote tem 50% da variedade tal, 50% da outra. Não tem a variedade terceira, né? Bom, aí isso dá um resultado dentro do lagar. Muda. E aí tem que mudar, por exemplo, adicionar mais água. Vai ser um tem que modificar um pouco aí alguns parâmetros, como temperatura, quantidade de água que vai no processamento, para que o decanter, que é a máquina que faz a separação, consiga separar adequadamente. Senão tu começa a sair menos azeite, ou seja, tá saindo azeite no bagaço, né? Isso no normal já sai 3,5% do bagaço é azeite que vai fora. Então já tem e o que eles que vai fazem fora. com o bagaço aí, Danilo? Que aqui é um isso é uma coisa ainda, muito né? interessante. Não, muito interessante. Bom, existem
dois tipos de processamento, né, no azeite. Com 3 fases e com 2 fases. Né? Com 3 fases, tu tem um bagaço seco, mais seco, né, digamos, com menos água, e tu tem a água russa. Eles chamam de água russa. Que é muito utilizado, por exemplo, na Espanha. Uhum. Os italianos têm muito esse sistema de produção em fazenda, né? Ou seja, ter seu próprio azeite da fazenda ou da região. Então, aqui ele optou por esse modelo italiano, que é um modelo de 2 fases. Ou seja, ele tem o azeite e o bagaço. Uhum. Esse bagaço, ele vai depois fazer compostagem. Então, em fevereiro, quando eu estive aqui, ou seja, 2, 3 meses depois, ele faz a compostagem. Ele guarda, esse bagaço vai todo para um tanque. A água de lavagem dos equipamentos, enfim, a água que precisa também para lavar as máquinas, lavar o chão, enfim, precisa de um pouco d'água. Essa água vai para quase uma estação de tratamento. Tá. Outras coisas que eu estou dando pitaco aí, graças ao professor Maurício, né? Ele vai ficar feliz, eu vou mandar esse link depois para ele. Ok. Não, ele só tem aqui 4 caixas, só 4 caixas para diminuir a velocidade, né? E daqui a pouco alguma sujeira, alguma areia que esteja junto nessa água de lavagem vai ficar nessa caixa. E depois um separador de gordura antes de ir para um grande depósito. E essa água, depois depositada, vai decantar e ele vai usar essa água para molhar o composto, a compostagem. Tá. E o bagaço, ele tem um grande tanque ao lado do lagar, coberto, um grande tanque de concreto, que tem ali, digamos, eu tenho até que fazer o cálculo dessa cubagem, né? Quantos metros cúbicos tem ali de bagaço. Mas todo o bagaço da produção fica ali. Como ele já se preparou para produzir mais, não enche a metade do tanque que ele tem ali. Então esse bagaço ele está mais consistente, mais grosso um pouco, né? Esse ano, mais seco, né? As azeitonas estão mais secas. Mas ele vai depois fazer uma compostagem utilizando folha das azeitonas, que são separadas na máquina, na pré-limpeza, né? Sim, carbono, as folhas, né? Ele precisa de relação carbono e nitrogênio bem interessante, assim. Exato. Ele tem vizinhos aqui que produzem leite, né? E tem gado, tem um vizinho que produz leite de cabras aqui. E traz, digamos, o esterco, a palha, a folha, o bagaço e a água. Essa é a compostagem que ele vai fazendo camadas em leiras no pátio atrás do lagar. E agora isso ele faz quando tem tempo, normalmente aí em janeiro, fevereiro, e usa agora no inverno, ou seja, em princípio vai começar a espalhar esse adubo agora em dezembro. Sim, depois da colheita e depois do... Depois da colheita e depois da poda, né? Depois da poda, aí ele entra com a adubação orgânica, né? com a questão do composto. Então, esse é uma preocupação. Você vê que essa água russa, né, é o efluente que precisa ser tratado, que tem uma concentração de ácido graxo muito grande, né? E que a gente não pode destinar incorretamente, né? E é uma... O pessoal fica muito preocupado com o bagaço, com a própria semente e tal, né? Mas a água russa, essa que se alguém quiser procurar aí na internet, é russa em português de Portugal, R-U-C cedilha A, né? Ela é um efluente complexo, assim, né? Porque tem alta concentração de ácido graxo. Mesmo assim, ele não separa por decantação, teria que ter um tratamento já químico. Sim. E não se quer isso numa propriedade rural, né? Então, se quer um tratamento eu andei lendo, fazendo trabalho lá da disciplina do Maurício, né, de saneamento rural, e a DBO é 5 mil, 6 mil, 7 mil. Mas a Espanha tem muito problema disso, a área ambiental, o governo está batendo em cima dos produtores, né, dos lagar,
para tratamento dessa água russa, né? Aqui eu perguntei porque essa água que é usada para lavar o equipamento, ela tem resíduo, óbvio, né, de azeite, de bagaço, mas ele disse que eu até tenho que tirar foto lá depois, fazer mais algumas observações, mas ele trata essa água dessa forma. A água ele tem um separador de gordura antes de Uhum. colocar no tanque e depois usa essa água para irrigar, molhar a compostagem. Não, acho que ele Então, está é dessa forma. fazendo bem, né? Ele está reciclando né, o material de certa forma, né? Exato. E se ele tem tanques Lembrando, de decantação, acho que é, está bem, né, Danilo? Já está sim, fazendo sim. um prévio interessante, assim, né? Eu até, essa questão também das caixas, estamos sugerindo algumas coisas aqui, vamos ver se ele até eu falei de uma caixa de areia, por exemplo, né? Uhum. E ele gostou da ideia, interessante, vamos conversar mais a respeito disso depois, né? Porque além da... Alternativas físicas são mais interessantes do que químicas para ele, né? Então, químicas teriam que ser mais biológicas, sei lá, aí eu não sei aí em Portugal, né? Mas eu tenho sugerido aqui como saneamento rural, por exemplo, o wetlands, né? Que é esse lugar que tu Uhum, faz essa primeira decantação e depois passa como se fosse uma grande piscina que tivesse bananeiras para gente aqui, né? Plantas que sejam uhum, biorremediadoras, né? Que absorvam esses metais pesados ou que seja, né? Aqui no teu caso, sim, ácidos sim, graxos e depois a gente então pegue essas plantas, né? E dê a destinação correta para elas, né? sim. Isso é o que a gente É, tem sugerido, porque na verdade aqui as nossas propriedades rurais têm muito problema de contaminação de água, né? Não, qualquer propriedade muito, rural muito. tem isso, né? Porque a gente não tem saneamento rural. Isso é no mundo todo, né? E no primeiro mundo E também, né? as nossas pequenas agroindústrias aí, elas têm sofrido com a questão de não saber o que fazer com esse tratamento, né? E eu acho que tem que cobrar mesmo, né? É verdade. Aqui o que, digamos, se viu aqui é que ele tem essa autorização para fazer isso dos órgãos ambientais. Ele é fiscalizado para isso, né? Uhum. Então, essa água ele tem que comprovar que essa água que ele usa no processo, ela vai ser usada toda em cima do composto, vai virar composto também. Então, essa água não vai para o solo. Vai para o solo, na verdade, em cima da compostagem depois. E Sim, isso sim, depois está da compostagem. E na da compostagem vai ter compostagem. temperatura, vai ter todo o processo de fermentação, enfim, todo o Isso, isso. processo de E compostagem. já bagaço, e o bagaço com óleo, né? Então, Uhum. com azeite, desculpa. Então, já está, digamos, é parte do produto, do mesmo produto, né? Que vai depois ser compostado. Aí eu pergunto, outra coisa interessante é a compostagem, né? Um tema bastante importante para nós aí, acho que no Brasil. Ele não se preocupa em fazer assim, um composto 100%. Hum. Ele precisa ter um composto que dê fim ao problema ambiental que ele vai ter, né, se ele fosse jogar esse bagaço no solo direto. Então a função do composto é essa. Ah, mas ele é bom, digamos, para as árvores? Vamos falar em nutrição? Não poderia ser melhor. É 60% do que, digamos, as árvores precisariam. Mas resolve o problema, o passivo dele aqui ambiental. Esse Tá, é o objetivo do composto, da tá. compostagem. Não só a Resolver o questão da problema adubação das árvores. nutricional das plantas, né? Não. Ele podia Então, vender para outra coisa, por exemplo, para outro exato, tipo exato. de cultivo. Mas ele diz assim, eu não posso vender o composto porque ele não é 100%, né? Sim. Então tem compostagem, por exemplo, aqui Ia fazem ter muita que misturar compostagem. com nitrogênio, fósforo e potássio para vender e ele é um cara orgânico, não ia querer isso. E Não não tem ia querer porquê. transportar longas distâncias, também não é o Também objetivo não. dele como Exato, produtor. exato. A compostagem é para resolver um problema ambiental. É isso. Então, essa questão do processamento aqui, também eles estão aprendendo, né? Então, tem E muita eles têm humildade problema de aqui. energia aí, porque a gente já pensou aqui muitas vezes aí em fazer é,
em fazer produto de queima, né, Danilo? Biomassa para uma termoelétrica ou para mesmo para se precisa sim. aquecimento aí, eu não sei o quanto é frio no Alentejo Sim. no inverno, né? O frio é mais ou menos parecido com o nosso aí. Chega aqui 0 graus, várias noites, né? Tem geada, enfim, um pouco menos de zero às vezes. Nas casas aqui eles têm aquecimento, um aquecimento fantástico. Todas as peças têm aquecedor, né? Mas ele precisa de muita água quente no lagar, muita água quente. O processo, por exemplo, esse equipamento, o decanter, ele precisa em torno de 20 litros por hora. Então, não é de, muito, né? de água aquecida, tá? De água aquecida. Mas ele, digamos, a batedeira, ela também precisa de água. Vai água É junto, jaquetada, né, ela na, fica na, em na volta polpa. assim, tá? E além da água que é jaquetada, exatamente, professora. A água é aquecida, então esse equipamento tem que ser aquecido antes de receber a pasta, né? E aí depois, durante o processamento, também é adicionada água nesta massa para que ela tenha, digamos, uma fluidez, para que ela possa ser batida, e aí batendo é que vai separar, digamos, o azeite, vai sair o azeite da célula. Né? Danilo, a gente tem que Então, pensar que é a mesma, é a ração, né? É, vocês viram isso em Operações 1 aí, né? Vamos lembrar o professor Carlos Luz ali, mas é a mesma coisa que a manteiga batida, né? A gente precisa dessa água e desse tipo de processo, né? Força centrífuga e centrífuga atuando ali para separar as moléculas, né? De óleo e exatamente. água para a gente ter uma concentração de óleo específica, né? Então, quando a gente está falando em gordura animal é uma coisa, quando a gente está falando em gordura vegetal é em outra, né? Então, isso é uma coisa que a Então, gente tem que se atentar, assim, no processo. essa batedeira, digamos, a azeitona precisa ficar, digamos, 40 minutos batendo na batedeira para daí poder passar para o decanter. Né? Então, é em torno de 40 minutos que levaria, digamos, claro que isso é um processo contínuo, né? Mas se fosse acompanhar uma azeitona moída, ela levaria 40 minutos para percorrer a batedeira, e esse é o tempo ótimo, digamos, para extrair o azeite. E com uma quantidade de água que é do olho muito treinado do mestre, né, do lagar, e depois no decanter essa digamos, pasta vai entrar com água também, e a uma velocidade, ele gira a 2.700 RPM, 2.800 RPM por aí, então uma velocidade bastante alta, um equipamento muito robusto, e aí vai conseguir extrair o óleo, né? Esse óleo sai aí, imagina, no caso aqui a produção dele está produzindo em torno de 20 litros por hora. É bastante pouco, então é um equipamento pequeno, considerado pequeno, né? Para os moldes aí de um lagar comercial. Um lagar, vamos dizer assim, de um nível mais comercial, exatamente, né? Um nível mais É o industrial, vamos dizer nível. assim. Isso, exatamente. Mas é o que ele diz aqui, é um lagar, esse aqui é um lagar fazenda. Um Uhum. lagar para fazendas. Então, acho que isso também é interessante para nós. Eu andei fazendo aí pesquisa e orçamentos de E aqui equipamentos. no Brasil, isso a gente ia dizer, isso não dá certo, não tem. Né? É muito pequeno, né? E você vê que em Portugal, né, no país, vamos dizer, onde a gente mais consome esse tipo de produto, que a gente pensa que tudo é cooperativo e grandes volumes, sim, desde que a gente agregue valor com uma história, com um processo, né? Me assusta um pouco a gente ver um produto com o olhar de uma pessoa e não de um processo, né? Mas querendo ou não, né, Danilo, a gente também não pode ser preconceituoso com isso, porque isso é a característica do produto deles, né? Eles têm uma qualidade, porque antes mesmo, né, de ser Bergman era de alguém, né? Era da região do Sim, Alentejo, então tem milênios esse, né? Ou sim. tem plantas aí, né? E essa região tem milênios nessa tradição. Então errados eles não estão, né? Então
a questão É, toda... até ele tem um problema, por exemplo, quando a lavagem, né, quando digamos, a pré-limpeza e a lavagem andam rápida demais, a batedeira enche demais e aí tem que parar a lavagem. Então eu digo, olha, mas por que nós podemos colocar sensores, né? Vamos colocar sensor, o equipamento dele, da batedeira, tem servomotor, tem soft starter, então é fácil de fazer uma automação para controlar o nível, né? E são duas, na verdade a batedeira é dividida em duas bateladas, digamos, então ela tem dois compartimentos, então poderia fazer isso de uma maneira razoavelmente simples. Só que como muda também digamos, as azeitonas, Isso. né? As A cultivares quantidade são de mistas água são mistas e tal, tem muito problema. Às vezes também tu pega uma parcela, como a gente pegou aqui, de azeitonas já secas, muito secas, então quase sem água. Então tinha que adicionar muita água. Aí eu disse, não, mas podemos fazer essa automação mesmo assim, né? Também queria sugerir de analisar a viscosidade, né? Vamos analisar a viscosidade muda a dessa pasta. parametrização, vamos dizer assim, né? Tentando pensar na questão do processo, mas aí ele me disse assim, não, mas Danilo, eu vendo azeite artesanal. Apesar do meu processo ser tudo novinho, o nosso produto é um produto artesanal. As pessoas querem e esperam que seja assim mesmo. Exatamente. As pessoas visitam o processo, o lagar, né? Então ele tem, não, eu controlo dessa forma. Então, mas o que me chama a atenção é que são equipamentos extremamente simples e que estão ao alcance, né? Digamos, também nosso lá no Brasil. Não precisa ser equipamentos totalmente automatizados para se produzir um bom azeite. Que era claro uma coisa que a gente aqui ia primar por isso tudo, né? Padronização de plantio, padronização de colheita, padronização no processo produtivo. A gente estimula que seja assim, né? Estimula que seja assim, mas claro, é o meu produto deles aqui, né? Existem equipamentos maiores, conforme vai aumentando o tamanho do equipamento e da capacidade do lagar, aí entra a necessidade de equipamentos mais automatizados, né? Mas nesse tamanho de planta, ele diz que é bem difícil achar equipamentos automatizados. Até porque também, aí outra questão importante, ele me disse, bom, tá ok, Danilo, vamos encher de sensor aqui. E aí, quando der um problema, eu vou ter que chamar o Danilo no Brasil. Porque aqui na região eu não tenho um técnico em automação. Eu até conheci o eletricista que atende eles aqui, e eles assim, o fulano, que é o eletricista, ele não é formado em automação, eu não vou ter que chamar alguém de Lisboa Danilo, ou então o Danilo no Brasil. Conta isso um pouco também. Como é que é essa agricultura da Europa, assim, né? Tem agrônomo, engenheiro agrícola, zootecnista, veterinário, como é que é isso? Como é que é o eletricista deles aqui? É o técnico em eletrônica, ou em eletrotécnica do IFE, por exemplo, né? Como é que é essa característica aí? Porque também a gente tem que pensar nisso. Muitas vezes a gente reclama, não tem ninguém para atender a gente, né? No interior, então tem que fazer algo robusto. Eu dei uma palestra sobre agricultura de precisão para a turma de Campina Grande, Paraíba, e o cara dizia isso, professora, eu estou falando isso, mas o cara que trabalha aqui, ele é semi-analfabeto, isso não vai chegar assim tão rápido aqui, né? Como é que é isso aqui, aí? Mas é parecido, por incrível que pareça, é parecido. Eu perguntei aqui para ele, né, digo, por que você escolheu esses equipamentos, né, italianos e tal? Eu digo, exatamente por serem para fazendas e eles serem robustos, é como a professora falou, robustos e de pouca tecnologia, digamos, que eu não vá conseguir fazer aqui. E mesmo assim, às vezes eu tenho que ir a Évora, que é uma cidade que fica aqui 70, 80 quilômetros, para conseguir um técnico ou consertar um equipamento ou alguma coisa assim. Então eu não tenho aqui na região, eu preciso trabalhar com coisas que não deem problemas. Eu não posso ter um equipamento que dê problema. A assistência técnica é muito cara em Portugal,
A hora aqui do 80 reais a eletricista... hora aí, 80 reais não, 80 euros, né? Como é que é? 80 euros o dia? Não, não, o trabalhador braçal de colheita, de poda, enfim, esse ganha aí 8 euros a hora, vai trabalhar 10 horas, na colheita agora nós estávamos trabalhando 10 horas, de 8 a 10 ou até mais um pouco. Ganha 80 euros por dia. Mas o especialista, o técnico, é mais. A hora é mais clara. Claro que daqui a pouco vai chamar um eletricista um pouco menos, mais caro, mas vai trabalhar poucas horas, né? Um detalhe, andei estudando isso, inclusive na cadeira agora do professor Leonardo, né? E eu fiz todo um estudo sobre a questão da engenharia na Europa. Nós temos o nosso CREA, ele digamos assim, equivalente aqui à Ordem dos Engenheiros de Portugal. Uhum. Existe um termo, né, um acordo entre Brasil e Portugal de reconhecimento mútuo. Então, o engenheiro brasileiro que tem CREA pode trabalhar como engenheiro aqui em Portugal. E vice-versa. O engenheiro português pode trabalhar, ele sendo da Ordem dos Engenheiros de Portugal, pode também aí, ser do nosso CREA. Então, isso permite aí o trabalho como engenheiros aqui. E eu perguntei isso aqui, como funciona, porque ele também precisa ter um responsável. Hoje, o responsável aqui pelo lagar é o próprio Andréas, que é engenheiro agrônomo. Uhum. Então, ele é o responsável pelo lagar, né? Mas também, assim como no Brasil, as agroindústrias precisam de responsáveis. Eles têm um outro termo aqui, mas precisa ter também essa responsabilidade, né? Como nós temos no Brasil. Isso é um mercado aí para os engenheiros agrícolas brasileiros, que daqui a pouco têm interesse em procurar mercado aqui em Portugal. A fruticultura aqui em Portugal está crescendo muito. Portugal tem um clima excelente para frutas, assim como o nosso clima aí na região de Pelotas. E grandes empresas aqui estão se instalando muito em Portugal para a produção de frutas e nozes, enfim. Aqui agora, por exemplo, no outro lado da vila, tem uma plantação muito grande aqui de amêndoas de um grupo americano que está, enfim, fazendo uma área grande de amêndoas. Detalhe, existe uma barragem aqui muito grande, a cerca de 40, 50 quilômetros, num município vizinho, que é uma barragem que abastece uma rede fantástica de irrigação. E essa rede está passando agora aqui do lado da propriedade, e passando pela vila, né, digamos, né? E por isso que está tendo esses investimentos novos, esse pessoal já está comprando terra. E quem cuida desse sistema? É o governo português? É o governo do estado aqui, né? Ou seja, dessa região, né? Do Alentejo, que cuida dessa questão dessa barragem. Mas é uma estrutura tubulação de 1,5 metro de diâmetro, mais ou menos, que está passando aqui do lado e vai seguir adiante. Mas isso tem uma rede, é uma rede que vai para várias regiões e principalmente está estimulando aí a questão dos vinhos. O vinho português está crescendo bastante em área, né? É bem valorizado. E também a produção, por exemplo, de amêndoas. E eu andei descobrindo até plantio aqui de abacate, porque está se comendo... O abacate é uma tendência mundial de crescimento, e aqui eles estão de olho no mercado do abacate para a Europa, porque esse costume de comer o abacate, o avocado, na salada, né? Isso, dos mexicanos, dos próprios espanhóis, né? Exatamente. Mas eu fiz abacate com açúcar aqui e fiz eles experimentarem, né? Porque não queriam. Mas eu fiz na marra. Abacate para eles é salgado, né? Isso é muito engraçado. É salgado. Obviamente que a gente come, mas eu acho que a tradição principal da gente é o abacate doce, né? Ou só com limão, né? E eles comem com cebola, com pimentão, sei lá mais o que, né? Temperado para salada. Fantástico.
Mas, então, essa questão da fruticultura tem espaço aí, principalmente do processamento dessas frutas, né? Muito para exportação, não é para Portugal isso é para exportação para a Europa toda. E grandes áreas aqui, e eu acho que um mercado bom para os engenheiros brasileiros aí. Bom, Danilo, nós já passamos a hora. O Instagram não barrou, não sei se está barrando agora não, mas o Patrick Igor que pergunta aí para ti, ó. Engenheiros Sim. recém-formados, como é que está a aceitação para ser empregado aí em Portugal? Olha, Patrick, eu estou tentando descobrir isso, né? Eu tenho perguntado aqui bastante, é, porque realmente, digamos, a atratividade hoje, ganhar em euro, está bastante interessante para nós brasileiros, num câmbio de quase R$ 7, né? Então, mas o que eu vi é que, no geral, o salário aqui ele tem pouca variação. Ou seja, se tu aqui em Portugal o salário mínimo é em torno de 700 euros. Na Alemanha é 1.500 euros o salário mínimo. Então, mas se tu é um trabalhador, digamos, braçal, tu vai ganhar um pouco mais que um salário mínimo aqui, digamos, vamos colocar 1.000 euros. E daqui a pouco tu é um engenheiro, tu ganha 2.000 euros. Porque aqui tem muita gente com formação, muita gente formada, claro, não só não em engenharia, mas em várias áreas. Sim. Então é comum tu ir no restaurante e tem alguém formado com talvez até pós-graduação trabalhando no restaurante. Então a diferença salarial ela é menor, né? E isso eu conversava com o proprietário aqui, ele deu exemplos, né? A Nestlé tem lá um funcionário, ou a empresa no Brasil como funciona? Tu tem um funcionário que ganha pouco mais que o salário mínimo e tu tem um gerente que ganha 15 mil, ou 15 vezes mais, né? E tu tem o diretor que ganha 30 vezes mais, tu tem o presidente que ganha 70 vezes mais. Na Europa não tem isso. Isso é muito menos, essa desnível, né? Esse desnível de salário. Então aqui o engenheiro pode, digamos, ganhar menos. Mas com relação à aceitação, agora voltando para a pergunta, eles estão procurando muito aqui pessoas que queiram trabalhar pelos salários portugueses. Porque o jovem formado, o jovem português que se forma, ele tem um mercado muito bom para trabalhar na Alemanha, na França, na Itália, ou países na Holanda. Então, deixam espaços para que daqui a pouco engenheiros de outros países venham trabalhar aqui. Essa é a questão, entende? Porque se tu fala inglês, se tu tem cidadania europeia, tu entra num mercado de trabalho bastante disputado aqui, né? Que tu pode... E a gente vê que ex-colônias portuguesas, né, principalmente da África, né, há muitos africanos indo para Portugal, né, para tapar essa mão de obra que eles estão precisando. Outra coisa é que Exatamente. é uma pena, né, mas a gente ainda tem isso no mundo, né, não é só no Brasil, que a agricultura é um trabalho. Realmente é, né? A gente trabalha muito na época da safra, né? Da semeadura. São trabalhos exaustantes de 45, 60 dias que a gente tem que fazer, porque a semeadura tem que correr, e tem muita gente que não aguenta esse tipo de trabalho, né? Então, quem tem esse perfil, quem aguenta a pressão, né? Desses 45, 30 dias e cada vez menos dias de colheita ou de semeadura, tem, né, algum tipo de oportunidade, mas você tem que ter esse perfil, né, para estar aí nesse tipo de trabalho. Então, quem trabalha Exato. Então, o Patrick, eu acho que é da Unisc, né, Patrick? É, quem sabe disso, né, quem é engenheiro agrícola, agrônomo, sabe que né, até zootecnista, veterinário, enfim, né, a gente tem épocas do ano, que é épocas de safra, épocas, né, de venda de gado, né, que são tempos exaustivos, né, que a gente tem que se dar Sim. essas oportunidades, né, e muitas vezes a gente vê que isso não é perfil
de cidadãos de primeiro mundo. Os cidadãos do primeiro mundo, eles estão acostumados com o trabalho das 8 ou das 9 às 5, né? Das 8 às 5, e eles acham que isso é desnecessário para a vida deles, esses tempos mais... Então, há muita abertura. A gente vê que o Canadá tem editais para engenheiros, né? Há vários países no mundo que têm Na editais para verdade, engenheiros. na verdade, o que precisa muito aqui é gente que queira trabalhar mesmo. É como o professor falou, primeiro que tem um pouco jovem, e muito pouco jovem no trabalho agrícola, né? Então, precisa bastante do trabalho aqui. Então, se ser engenheiro tem que vir depois de ser trabalhador aqui para eles. Eles têm muito boa formação aqui, muito bom estudo, mas eles precisam de gente que trabalha. E isso aí é a dificuldade, como disse o professor. E por isso que é tão caro aqui ter um funcionário. Um funcionário aqui é muito caro. Para eles, ele é muito caro. Eles têm outra formação de engenheiros aí também, né, Danilo? Que muitas vezes eu até não entendo direito. Eles têm essa formação que para a gente seria um tecnólogo, e aí que é um técnico não sei o quê, e aí depois tu vira um engenheiro com 5 anos, uma especialização. Então também o cara que quer ser engenheiro, muitas vezes ele está empregado numa empresa X, né? Então eu trabalho para Scania, na Suécia, e a Scania quer que eu seja engenheiro de automação, então eu faço 3 anos trabalhando e tal, e aí continuo, que é o padrão europeu de ensino, né? Então também é diferenciado Exato. do nosso padrão aqui, né? Então, isso a gente também tem que enxergar. Isso acontece também nos Estados Unidos, né? No sentido, então, por exemplo, o fisiologista e o médico nos Estados Unidos são diferentes, né? Aí tem gente que diz que o fisiologista também é enfermeiro padrão, e a gente diz que não, o enfermeiro aqui é diferente, tem outra. Então a gente também tem que entender essas formações, e o legal é isso, né? Que o CREA, o nosso Conselho Federal, né? O CONF-ACREA, o nosso Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, né? Tem essa relação aí com o órgão de engenheiros de Portugal, e há esse vice-versa. Tanto que aqui em Pelotas a gente tem engenheiros portugueses, né? Tem uma construtora grande aqui em Pelotas, a gente tem essa relação com os portugueses, sim. Por causa da nossa colonização. E eles estão construindo prédios, estão investindo no Brasil grandiosamente, né? Porque eles estão trazendo aí o dinheiro deles valendo 7 vezes mais, né? E construindo aqui. Então, é bem interessante esse raciocínio também. Danilo, tu trabalhou o dia inteiro, trouxe muita informação aí pra gente, né? Agradeço, porque assim, né, em Engenharia de Processamento Agroindustrial 1, que é a disciplina que a gente está querendo aqui falar um pouquinho disso, a gente fala de processamento de óleos, né? E equipamentos de óleos, né? Mas é interessante porque em operações a gente vê todos esses equipamentos, todos esses processos, né? E em engenharia a gente vê o fluxograma, o dia a dia, né? Isso que a gente deveria enxergar, né? Então a gente trouxe o Danilo para trazer esse dia a dia, né? Para trazer desde a colheita aí até o processamento, a agregação de valor para esse produto, né? Obviamente, numa realidade um pouco diferente da nossa, mas a gente viu que não é tão diferente assim, né? Tem essa questão de adaptação da cultura, que a gente acha que já venceu, os agrônomos já fizeram isso para a gente, mas a gente tem uma questão de processo, né? Que eu acho que está mais difícil aí. Fala, Danilo, fala, Danilo. Não, só para comentar que o ter feito a disciplina, ter conhecido o processamento, né? Conhecer as etapas do processo, o fluxograma, né? Isso me ajudou aqui a não passar vergonha, né, professora? Porque eu cheguei aqui já sabendo um pouquinho sobre azeite. Porque uma das primeiras coisas que ele perguntou, eu digo, você estudou azeite? Eu digo, sim, estudei. Então você sabe então como funciona? Eu digo, sei, um pouco eu sei, né? Então tá bom. Então como é que é tal coisa?
E aí ele começou a perguntar. Eu tive que, algumas coisas eu consegui responder bem, outras nem tanto. Mas é importante isso, a gente, quando for fazer um estágio, aí entra a questão geral, né? É se preparar para isso. Ah, vai fazer um estágio no arroz? Ah, estuda um pouco mais o arroz. Ah, mas eu fiz 2, 3 cadeiras aí, a gente tem privilégio, né, de conhecer um pouquinho mais sobre arroz, por exemplo, ou grãos. Mas estuda um pouquinho, porque tu vai chegar lá no processo, a pessoa que trabalha no processo, ela domina aquele assunto. Então foi o caso aqui. Eu estudei um pouquinho, li um pouco mais para chegar aqui quando consegui acompanhar e eu acho que deu certo. Um detalhe importante. O senhor aqui, o Andréas, né, que é o proprietário, ele trabalhou no Brasil e ele gosta muito de trabalhar com os brasileiros. Ele disse, olha, eu trabalhei em vários lugares do mundo e os brasileiros são fantásticos. Gente que trabalha bastante, o brasileiro é muito criativo, o brasileiro resolve tudo, o brasileiro quer aprender de tudo. Então, eu disse que é uma característica. Exatamente. Exatamente. Ah, não tem nada que não faça, enfim. Então, essa característica de ser criativo, ser batalhador, ser empreendedor como pessoa, né, como trabalhador, como funcionário, isso ele gravou dos brasileiros. Eu fiquei muito orgulhoso de ser brasileiro quando ele fez esses comentários aí, inclusive para outras pessoas, né? Eu achei muito bacana isso aí. Não, Danilo, mas assim, né? Não é gravata aqui, mas tu é um aluno diferenciado, né? O pai da Antônia, o pai da Malu. Obrigado. Aqui. A Antônia tá aqui te mandando. Oi, pai! É a Antônia aqui, ó. Manda um beijo para ela. Olha aí. Só que legal. Tua mãe também Um beijo, aqui. Filhas queridas. Tu é um cara, um aluno diferenciado, a gente sabe disso, mas por causa disso mesmo que a gente trouxe aqui, porque tu és um exemplo, né? Se predispôs a saída do teu conforto, vamos dizer assim, né? A se expor aí para outro país novamente, né? Obviamente que tinha um retorno da empresa de certo motivo, mas tu tá aí trabalhando de gracinha, né? Pros homens aí, né? Então, obviamente que tu tá aprendendo muito, né? Que vai trazer essa experiência para a gente de certa maneira, ou vai ser contratado aí, né? Aí espero que tu consegue levar tuas Talvez meninas, não aqui, né? mas quem sabe. Não, aqui o processo está bem dominado, ele não precisa ter um engenheiro, ele é engenheiro agrônomo, não precisa ter um outro engenheiro aqui, mas sem dúvida, essa experiência pode abrir portas, quem sabe aqui, quem sabe no Brasil, mas o que eu queria deixar assim de recado a gente tem que se arriscar. Eu acho que o aluno tem que procurar mais. A gente ainda não procura. Eu deveria ter procurado esse tipo de experiência mais atrás um pouco, né? Eu até fazer uma propaganda. Eu vim em fevereiro participar de um programa chamado UF, que é uma rede mundial de voluntariado em fazendas orgânicas. Tem no mundo todo, onde tu trabalha pela comida, pela hospedagem, né? Então eu vim em fevereiro, paguei a minha passagem, vim para cá, trabalhei aqui de um tempo aqui com eles, muito bem recebido, muito bem instalado, comidas maravilhosas, enfim. E agora, em setembro, eu recebi um convite para vir fazer, para participar da colheita com eles, para ver o restante, digamos, do que eu não vi do processamento do azeite. E aí deu o caso de eu precisar de estágio, de ter local para fazer estágio, e queria aproveitar esse momento que a faculdade está online, né, para fazer. Só que como estava muito caro, eu agradeci e disse, olha, não vai dar, eu acho que está muito caro agora e tal. Não consigo pagar as passagens e tal. Exato. E eles me perguntaram, tá, mas quanto que você precisa? Eu fiz umas contas e deu 640 euros. Eu disse, não, a gente te ajuda a pagar esses 640 euros, vezes 7 dá 4 mil e poucos reais, aí, que é a despesa de viagem que eu tive. Então eu tô fazendo um estágio aqui com as despesas de viagem paga por eles, para ajudar na colheita, que é mais barato, na verdade, do que contratar um trabalhador.
mas só em função de que eu vim em fevereiro e trabalhei aqui muito Trouxe o em trabalho fevereiro, antes, exatamente, para se apresentar aqui no trabalho. Então, é possível fazer um estágio em outro local? É possível. No outro país? É possível. Agradecer demais à Universidade Federal de Pelotas, porque eu tive poucos dias para fazer todo o trâmite da documentação de estágio. Agradecer aos professores aí, a Gisele eu sei que participa, né? Não, mas Que a foi uma tua das orientadora, a responsáveis. professora Maria Laura É, Gomes da Luz, aí fez e, um trabalho aí forte, professor Roger é, Castanho, que o é líder Roger, de né? Então a Maria estágio. Laura, o Roger, eu queria agradecer porque eu sei que fizeram um esforço para mim conseguir, porque sem a documentação do estágio, o termo de estágio, eu não conseguiria passar na fronteira em função da pandemia. Então foi um esforço aí de todo mundo, eu agradeço demais aí por todo o apoio. Não tem que agradecer, alunos como tu, a gente tem que mais apoiar, incentivar aí, né? E Danilo, assim, novamente, né, agradeço quando eu te dei essa ideia maluca, Danilo, eu quero fazer uma live contigo, quero que tu conte tua experiência. O Danilo ficou assim, mas o que eu vou falar, né? Eu quero que tu fale aí a tua experiência, né? Tudo que tu tá vivendo aí, porque a gente está num momento que eu não posso levar eles num lagar, né? Então, o Danilo tem me mandado fotos. Então, na verdade, a gente, como professor, a gente está se transformando, né? E se a gente não tivesse alunos e egressos como vocês nos ajudando a fazer esses momentos, né? Se tornarem mais verdadeiros, né? Experiências reais aí, né? Do dia a dia de cada disciplina que a gente está fazendo, a gente não ia conseguir vencer essa pandemia com qualidade de ensino, né? Então, eu Exatamente. te ajudo, né? Porque a gente está... Isso é um esforço coletivo entre professores e alunos para a gente vencer isso, né? A gente sabe que a gente tem pouco dinheiro, não é... Muito Uhum. provavelmente, talvez, a aula presencial, a gente não ia conseguir viver isso. Então, a gente tem o lado positivo, o lado negativo, né, Uhum. das aulas online. Mas, assim, te dizer que continue sendo, né, esse guri responsável, né, continue sendo essa Obrigado. pessoa exemplar que és, né? Um aluno assim que a gente sabe da tua dedicação, né? Um exemplo para tua família, para tuas meninas, para tua mãe que estão aqui te buscando, né? Muito Estão obrigado. matando a saudade aí para ti e agradeço também, Ah, né? Pelo apoio que tu dá. Porque eu sei que você está envolvido em várias coisas aqui, né? O colega Zabaleta lá da Embrapa, né, com as aves soltas, né, até esqueci de mandar ovos. o link para ele, olha que pena. Não tem problema. Agora grava tudo na internet e a gente manda o link para ele depois. Isso é o problema, né? Se a gente falar bobagem, alguém Ah. vai falar para a gente depois que a gente falou bobagem. Mas tudo bem, também estamos felizes com isso, tá? Sucesso para ti, que todo o Muito cansaço, que obrigado. toda a tua dedicação retorne, né, com energia positiva e com tudo de melhor que tu merece e que chegue essa formatura logo aí para a gente ver Ah, um se Deus quiser. engenheiro de carteirinha, porque engenheiro de verdade tu és, a gente já sabe disso, né? Já Não, capaz, que é isso. tá mais do que final aí. Ó, Brigadão por aqui, tudo. ó, no Aí, ó, coração. Universidade dos Guris de Pelotas, como diz a brincadeira aqui, né? Tá? Tá Brigadão, bom. Danilo. Te Muito cuida aí, obrigado. tá? Muito obrigado por tudo. Agradece aí os Bergman pela abertura, tá? Que depois a gente faz uma propaganda. Eles não vão vender pra gente, mas muito provavelmente se tiver algum brasileiro que vai no Alentejo, a gente vai indicar que vai aí, né? É, inclusive eles querem daqui a pouco abrir oportunidades para novos estagiários no futuro aqui e também para visitação dos professores. Isso eu já falei para você, já falei para o Roger também e Na hora eu olha o pequeno aprontando para mim. Ele disse que sujou a camiseta aqui, ó. Viu? Home office é isso aí. Não, é isso. quando o dólar abaixar um pouco, o euro abaixar Sim, um sim. pouco, quem sabe aí, né?
Pode ser, né? Mas Irei com maior satisfação, porque tenho muita curiosidade de conhecer, né? Até porque a gente tem aqui na nossa região muita essa expectativa de que as oliveiras transformem, né, lugares que a gente vê que tem baixo índice de desenvolvimento humano, né, desenvolvimento econômico, né, que é a nossa campanha, a nossa fronteira aqui, né, então tenho realmente muita curiosidade. E, enfim, né, nós brasileiros somos um tanto portugueses, um tanto europeus, um tanto índios, né, um tanto nativos. aqui, professora, o Alentejo só tem ovelha aqui. Ovelha, ovelha, ovelha. O prato típico deles aqui é carne de ovelha com molho, imagina. Ah, então Então, tô eu estou bem. em casa. Eu tô em casa. Eu estou em casa. E a Vinho, ovelha aqui tem ovelha. uma... Então tá bom, né? Pão com... Vinho, ovelha, azeite e pão. É É isso só... aí. Né? Passar mal nós não vamos, não. Mas... Não, não. Mas deu até para assar uma picanha agora no sábado aqui. Uma picanha do Uruguai. Olha só, acharam aqui no mercado uma picanha do frigorífico Taquarembó, Não do Uruguai. acredito. Espetacular. Sim, Esses sim. uruguaios E, estão ganhando o mundo e a gente acha que é a gente que ganha o mundo. Os brasileiros são metidos. Os exatamente. uruguaios... Eles Que estão vendendo, nós legal, vendemos... fico feliz. Olha, quem não comeu, quem pode, custa um pouco caro, bastante caro, mas é uma das carnes mais maravilhosas que eu já comi. São as carnes uruguaias aí do Taquarembó, né? Bom, a gente atravessa a Exato. fronteira para ir na padaria deles, né? Então, por favor, né? Então, né? Exatamente. Então legal, Então tá, Danilo. eu agradeço demais. Agora consigo falar de novo, porque agora há pouco embargou a voz, quase chorei. Mas agradeço a oportunidade também para falar um pouquinho desse trabalho aqui. Mas o que eu queria mesmo é deixar esse, digamos, exemplo, né, para que outras pessoas possam fazer. E tem muitas propriedades que querem o nosso trabalho aí como voluntário, o nosso estágio no mundo todo. Na Europa, aqui o próprio proprietário me disse, olha, na Itália você pode visitar uma fazenda, quer trabalhar numa fazenda da Itália? Eu conheço algumas propriedades na Itália. Olha só que interessante, né? Não, mas é verdade Então fica... mesmo, sabe? A gente vê e, enfim, eu tive experiências, eles gostam. A gente vai muito focado, né, Danilo? Porque a gente Exato. não tem dinheiro para jogar fora, talvez é a única experiência que a gente possa ter, então a gente agarra aquela experiência com tudo que a gente pode, né? E eles realmente gostam muito dos brasileiros, a gente vê isso. A turma da enologia está indo para a Itália, trabalhar na Itália em vários lugares, né? E a gente vê isso no mundo inteiro, desde biólogos indo para a África, né? Desde, enfim, a gente vê todas as experiências. Os brasileiros são muito bem quistos, porque quando a gente sai, a gente está focado a sair, a gente tem essa... E os gaúchos também têm muito disso, né? Quando saem da sua tradição, eles querem vivenciar coisas, né? Então, a gente vai muito focado e isso é muito legal. O bom é que a gente tem vocês, né, os primeiros, né, fazem uma boa experiência para a gente poder ir depois, né? Porque se vocês não tivessem tido também uma boa experiência, as portas não teriam sido abertas, né? Então, isso é legal Exatamente. mesmo. Beleza, querido. Já são, sei lá que horas, aí 9 horas da noite. Vai descansar. Não tem problema. Muito Brigadão, obrigado. tá? Um Boa grande abraço semana para aí para todos. ti, tá bom? E obrigada aí Obrigado. Valeu. pela parceria da tua família ter te assistido aí também, tá bom? Um abraço. Que bom. Muito obrigado. Tchau, Te tchau. cuida. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.